Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lidando com Quartos. Esse episódio que eu acredito que vai ser o penúltimo episódio da nossa série, tá? Onde a gente tá aprendendo a mexer com quartos, a baixar, instalar, criar projeto, gerar licença do Questa. E no episódio de hoje a gente vai trabalhar com a criação de circuitos e a criação de blocos também, tá? É essencial que a gente saiba isso porque nós precisamos projetar os nossos circuitos, poder simular também esses circuitos e criar blocos dele para a gente poder transformar os nossos projetos em projetos mais complexos, projetos mais úteis, né, com funcionalidades mais otimizáveis e customizadas com o que a gente quer adicionar, certo? Então, antes de tudo, né, nós vamos aqui abrir primeiro o nosso projeto que nós criamos no episódio anterior, tá? Então, aqui está o projeto que eu criei no episódio anterior. Você pode acessar o seu por aqui em projetos recentes ou pode vir aqui em File e Open Project. E aí você vai procurar na pasta onde está salvo o seu projeto. No meu caso aqui está no disco local C. E aqui monitoria quartos e o projeto monitoria está aqui. Então eu vou abrir aqui. Pessoal, para quem não assistiu ainda aos outros episódios, eu recomendo que vocês assistam os outros episódios, porque aí vocês vão precisar dos conhecimentos que a gente trata nos episódios anteriores para entender o que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Então, beleza. Essa é a tela do nosso quarto. A gente vai agora criar um novo circuito, tá? A gente vai vir aqui em File, New e vai abrir essa tela. Você também pode vir aqui direto nessa folha em branco, clicar aqui e essa tela já vai aparecer diretamente, tá certo? E aí, para a disciplina de sistemas digitais, vocês podem ver que tem várias opções por aqui. Porém, para a disciplina de sistemas digitais, nós só vamos usar algumas delas, tá? Que no caso vai ser esse Block Diagram Schematic File, onde a gente vai estar abrindo aqui um criador de diagramas, né, que a gente pode montar nossas coisas, certo? E aí ele vai aparecer pra gente essa tela aqui com vários pontinhos, tá? A gente pode mexer livremente, você pode segurar o Ctrl do seu teclado e o scroll do mouse, usar o scroll do mouse para aumentar o zoom ou diminuir o zoom, tá? Então, vocês podem mexer também aqui, usar essa mãozinha para mexer livremente por aqui, ou usar também esses scrolls, certo? Podem ficar à vontade. E vamos começar criando um circuito simples, tá? Vamos começar aqui colocando um AND. Vamos criar um AND, né? Uma função AND. A gente vai vir aqui em Symbol Tool, onde a gente tem literalmente um ANDzinho aqui, o símbolo de um AND, uma porta lógica AND, e vai abrir essa tela aqui. Outra opção é você também vir aqui nessa tela aqui com os pontinhos, clicar duas vezes com o botão esquerdo. E também vai abrir essa tela do símbolo, tá certo? A gente vai vir aqui em Intel FPGA Lite, que é onde a gente salvou o quartos, tá? Vamos vir aqui em Primitives. Teremos outra pasta aqui e vamos em Logic, tá? Aqui a gente vai ter vários tipos de portas lógicas, né, com muitas camadas de entradas, tá? E também várias espécies de portas lógicas que podem ser úteis durante o desenvolvimento do nosso projeto, tá? De qualquer projeto que seja que a gente faça. Podem ver aqui, tem um NOR com as entradas negadas, assim como tem também um OR com as entradas negadas. Você tem NAND, AND, NOR normal, um OR aqui e com várias entradas, gente, desde 12, 2, 3, 4, 6, 8, por aí vai. Tem também XNOR, tem também SHOR e tem o NOT que está bem aqui, tá? Então vamos criar um AND básico, tá? Vou selecionar aqui o AND 2, eu também posso, ao invés de procurar, né, nessa lista, eu posso digitar também o nome dele, tipo AND
6, por exemplo. Ele já vai me mostrar aqui onde está o end 6. End 2 está aqui, o end 2. OR 2, ele vai me mostrar onde está o OR 2. O NOT, ele vai me mostrar onde está o NOT. O XNOR ou o SHOR também ele mostra, tá? Beleza, vamos criar aqui esse end. Pegar ele aqui, vou clicar em OK. E aí você pode ter a opção de arrastar ele para algum canto. Eu vou jogar ele aqui em qualquer lugar, tá? Então aqui está a nossa porta lógica. A gente vai criar agora dois inputs, tá? A gente vai vir aqui nesses fiozinhos, nesses pinozinhos aqui do lado do símbolo, clicar nessa setinha e aí a gente tem a opção de input, output e bidirecionais. Na disciplina a gente vai só usar inputs e outputs, tá? Não mexe nesse bidirecional aqui. Então vamos criar dois inputs, tá? Eu vou clicar em input aqui. Vou colocar ele aqui e aí já tem a opção de eu colocar outro, né? Perfeito. Vou colocar aqui também. Ok. Primeiramente, a gente pode dar 2 cliques aqui para mexer nas propriedades do PIN, tá? E aí, basicamente, na propriedade do PIN, a gente vai só mexer com o nome, tá? O valor você mantém VCC, não muda nada, tá? Para não dar nenhum tipo de problema, a gente não precisa mexer em nada além do nome. Eu vou chamar esse PIN de A e vou clicar em OK. E você também pode mudar o nome direto aqui, ó. Se você clicar no nome, 2 cliques aqui, você pode mudar direto o valor dele aqui, certo? Então, A e B. Agora eu vou fazer conexões. Como que eu vou conectar ele aqui? Conectar esses dois outputs, esses dois inputs, perdão, na nossa porta lógica. Tem esse símbolo aqui de fio que você vai clicar e você pode puxar um fio em qualquer lugar, tá? Pode puxar um fio aqui, pode fazer isso aqui, pode mexer para cá, pode fazer o que quiser. Mas o que a gente quer mesmo é pegar bem do começo do input e levar até o end aqui, né? Então a gente pode conectar dessa forma, só que eu pessoalmente acho essa forma muito feia. E eu vou fazer assim, vou fazer meio como se fosse uma escadinha aqui. E conectar assim que eu acho mais bonitinho. B eu vou pegar aqui também, da mesma forma. Então vocês percebem que eu estou colocando, ligando o fio do input até esse símbolo aqui da entrada, tá? Esse símbolo aqui em azul da entrada tem que ser exatamente aqui. Se você conectar aqui, ele não vai estar conectando em lugar nenhum. Tem que ser especificamente nessa mesma linha onde está esse fio azul, tá certo? Beleza. Agora o que é que está faltando? Poxa, a gente tem aqui as entradas, tem a porta lógica, está faltando a saída, né? Para a gente poder colocar a saída, a gente vai no mesmo lugar, tá? Onde a gente foi para pegar o input, tá? Vamos aqui nessa setinha, clicar em Output. Opa, tem algum problema aqui. Vou dar um ESC para tirar qualquer seleção que eu tenha escolhido. Vou Output. Pronto, agora sim. Beleza, então a gente vai colocar aqui um Output. Vamos pegar mais uma vez o fio e vou puxar o fio da saída do end até o output, tá certo? Aqui eu vou botar o nome, vou botar end. Pronto, tem aqui o end bonitinho, está conectado no output. Aqui você tem, como você pode ver, né? Você tem o nome do seu símbolo, né? No caso, o tipo dele, né? Que é um end 2, um end de 2 entradas. E você tem aqui um nome para ele. Você pode dar o nome que você quiser, cara. Você pode botar end, pode colocar, sei lá, lala end, sei lá, o que você quiser, tá? Você só não pode deixar sem nome, como você pode dizer, né? Eu vou deixar o nome que está aqui mesmo, que era o inst, que é o nome padrão que o Quartz coloca, não vai fazer muita diferença, tá? É mais uma questão de identificação e tal. Ok, agora a gente vai salvar o nosso bloco, tá? Nosso bloco operacional, com o Ctrl S, ou vocês vêm aqui em Save, ou vem aqui nesse símbolo de salvar, tá? Ele vai abrir a pasta do seu projeto, tá? Então você tem que salvar o seu bloco operacional na pasta do seu projeto, tá? Ele já vai abrir direto para você e você pode estar dando nome para ela, para o seu circuito que você criou, tá? Eu vou botar aqui porta end, como eu criei aqui a porta OR
na última aula que eu fiz com vocês, né, que foi uma monitoria de quinta-feira. Vou criar aqui a porta end, tá? Tudo tranquilo, vou salvar. Uma vez que eu salve o projeto, eu vou compilar agora, para ver se eu consigo rodar e ver se ele está funcionando, fazer a simulação e testar o nosso circuito. Até porque se a gente fizer um circuito e não conseguir testar, de nada adianta, tá ligado? Então vamos lá. Como que a gente consegue simular o nosso circuito? Primeiro precisamos compilar, como eu já falei. E para compilar, a gente vai precisar vir aqui em Hierarchy, ok? Hierarchy. Vocês vão clicar em Files. E aqui estará vários files. Esses waveforms aqui são arquivos de simulação que eu já fiz, ó, vários testes já. Vocês vão procurar a porta end, que foi o que a gente acabou de criar, tá? Beleza, achei ele aqui. Vou clicar com o botão esquerdo para selecionar e depois com o botão direito agora e vou colocar em Set as Top Level Entity, tá? Colocar como Top Level Entity, eu volto aqui para Hierarchy só para verificar se a hierarquia máxima, né, é o end, que basicamente por que a gente faz isso? A gente mostra para o Quartus qual é o programa, né, qual é o arquivo que a gente quer compilar, tá certo? Então agora que a gente já compilou não, perdão, já setou, né, a hierarquia dele, a gente vai compilar ele agora. Então para compilar, vocês podem estar apertando Ctrl L, tá? Para estar compilando, ou podem clicar aqui nesse botão azulzinho, bem aqui, Compile Design, tá? 2 cliques nele e aí ele vai começar, né, a compilação. E a compilação no Quartus é um negócio que demora um pouco, tá? Então, vocês têm que, assim, ter uma certa paciência com Quartus e tal, envolvendo isso, porque a compilação demora, tá? Enquanto a compilação roda, eu vou aproveitar para falar sobre algumas coisas importantes aqui. A gente pode se mexer livremente enquanto a compilação está rolando, tá? Não tem problema. Então, sobre o nome das variáveis, quando vocês forem fazer projetos e outros circuitos mais complexos que vão precisar de mais ends, OR, short e por aí vai, vocês têm que tomar muito cuidado com o nome deles. Porque você vê aqui que o nome do end 2 é inst. Se tiver uma outra porta end com esse mesmo nome inst, quando eu for compilar vai dar um erro, porque ele não vai saber identificar os dois. Você tem que dar nomes diferentes para ele saber diferenciar eles, tá? Então procura sempre estar dando nomes diferentes para eles, tá? O Quartus, ele normalmente, ele já dá nomes diferentes, ele dá inst 1, inst 2, inst 3, inst 4 e por aí vai, conforme você vai adicionando novas portas lógicas, mas nem sempre ele funciona, principalmente se você usar a função copiar e colar, né? Que você pode selecionar aqui um circuito, colocar o Ctrl C e apertar Ctrl V fora para poder estar fazendo uma cópia daquela porta lógica sem precisar estar acessando o menu de portas lógicas, tá? E aí às vezes pode ser que ele coloque com o mesmo nome inst. E aí vocês têm que ir lá e mudar, tá? E aí pode dar um problema, certo? Outra coisa importante, né? Sobre os fios que a gente vai trabalhar. A gente vai estar usando só esse fio aqui, mais fininho aqui, que a gente usou nessa aplicação. E a gente vai estar usando também depois, eu vou explicar para vocês, esse aqui, Orthogonal Bus Tool, tá? Esse aqui a gente não vai usar, então fica longe desse aqui. Então a gente vai usar esse aqui e esse aqui, basicamente. Esse fininho, a gente vai utilizar ele para poder trabalhar com circuitos de 1 bit. Né? Então, tipo aqui, isso aqui é um circuito de 1 bit, onde ele recebe 1 bit de entrada, 2 bits de entrada, né? De dois números diferentes, né? O bit A e o bit B, e vai sair 1 bit de saída, que é o bit da função AND, tá? Então a gente usa esse mais fininho. Esse mais grossinho aqui vai ser um bit, vai ser um fio, na verdade, onde a gente vai poder passar bits mais complexos, então uma sequência de bits. Então se você tiver muitas vezes, como a gente tem no projeto, entradas que são números que tem 5 bits, 4 bits, 6 bits, 1 byte, né, que são 8 bits,
você vai poder usar esse tipo de ferramenta aqui, esse fio aqui, que quando utilizado da forma correta, você vai poder estar passando é, valores complexos, né? Um grupo de bits e não um bit a bit, né? Você poderia meio que simular isso de certa forma, fazendo tipo, eu quero o número A. Aí digamos que o A tem 3 bits. Aí você teria que fazer a entrada, o input A0, A1 e A2. Aí você teria que conectar nos respectivos usando esse esse fio mais fininho. Só que aí você, ao invés de fazer isso, você pode fazer de vez, né? Você pode criar, usando esse fio aqui, um e passar bits mais complexos. Então você pode passar sequências de bits 000, 001, 010. E eu vou ensinar mais pra frente como que a gente pode fazer isso, tá? Pronto, aqui, depois desse momento aqui, a compilação já é mais rápida. Então a gente está terminando de compilar o end, tá? A compilação ela demora para qualquer tipo de circuito, tá? Vocês podem pensar que o projeto, por ser algo... A compilação acabou. Deu tudo certo, aparentemente, né? Não soube nenhuma mensagem e tudo mais. A compilação pode demorar, como vocês podem estar vendo, né? E demora para qualquer circuito. Vocês podem pensar que o projeto pode demorar muito tempo para compilar, o que é verdade, porém ele não é diretamente proporcional, pelo menos não parece ser diretamente proporcional ao tamanho do circuito. É muito de lua, assim, o tempo que vai demorar, tá? Mas ele não costuma passar de 5 minutos. O pior caso para mim foi quando eu tive que compilar uma porta-end, exatamente esse circuito aqui, e durou 4 minutos. Eu não sei se meu computador não estava tancando bem na hora, o que era que estava acontecendo, mas foi o que aconteceu. E o projeto demorava para o projeto inteiro, né? Demorava para compilar assim 2 minutos no máximo, assim. Então é meio de lua, assim, tá? Basta ter paciência, tá? Ok, compilou nosso projeto, não deu nenhum problema, tudo certo, felicidade. Agora que ele está compilado, vamos criar uma simulação, tá? Que a gente precisa testar esse circuito para ver se ele está funcionando adequadamente. Como é um circuito pequeno, né? É meio óbvio que está funcionando adequadamente, porque a gente só tem uma porta end. Mas quando a gente for para fazer circuitos maiores, como somadores, subtratores, o módulo, comparadores de magnitude e etc., a gente vai precisar estar testando os circuitos individualmente para ver se a saída está dando certo, né? Porque muitas vezes a gente acaba errando a lógica ou se confundindo na hora da montagem dos circuitos. E aí a gente tem que testá-lo, né? Então vamos lá. Vamos para a simulação. Vamos clicar aqui em File e em New. Ou, da mesma forma, pode vir aqui direto nessa folha em branco. Vamos scrollar aqui para baixo e procurar University Program VWF, tá? Dá 2 cliques aqui. Vai abrir essa tela aqui de simulação. A gente vai vir nesse retângulo vazio aqui, tá? Vamos clicar com o botão direito. Insert Node or Bus. Node Finder. List. E aqui ele vai listar todas as entradas e todas as saídas do nosso circuito, do circuito que ele compilou, tá certo? E vamos clicar nesse símbolo aqui de bit shift, né? Parece muito um símbolo de bit shift para jogar todo mundo para cá, certo? Então, vamos clicar em OK. OK. Certo. Temos aqui, então, a simulação, né? O presságio da simulação, onde a gente pode alterar os valores das entradas. E quando a gente for simular, a gente vai ver o resultado da saída. Antes de tudo, já digo logo a vocês que a gente pode mexer de posição aqui, né? Eu pessoalmente prefiro botar a saída sempre mais embaixo, né? E as entradas em cima, que fica mais fácil de controlar dessa forma, tá? Uma dica que eu dou pra vocês: nunca, jamais. Vocês podem fazer teoricamente, mas não façam isso. Vocês selecionam dois e aí vocês arrastarem ao mesmo tempo, tá? Arrastarem eles para baixo ou para cima. Não façam isso. Façam de um em um, porque pode dar erro no programa e ele pode crashar e você perder a sua simulação, né? Você tem que fazer o processo de novo
para poder ver essa questão, tá? Mas então vamos lá. Vamos colocar valores aqui para A e para B. Atualmente eles estão com os valores negados, né? O A está igual a zero e o B está igual a zero. A gente vai selecionar aqui essa região, ele vai selecionar o A. E aqui a gente tem várias opções. Para esse começo, a gente vai só mexer com isso aqui. Forcing low e forcing high, tá? A gente vai só levantar ou descer o valor, né? Vai fazer 0,1, tá? Então aqui a gente vai botar o A igual a 1 e o B igual a 0. Vamos fazer alguns testes, né? E aqui o B igual a 1 e o A igual a 0. E por último, o único teste que a gente quer que a saída seja 1, né? Que é nesse caso aqui. Então a gente tem o A igual a 0, o A igual a 1, B igual a 0, o A igual a 0, B igual a 1 e o A1 e o B1, tá? Então a gente vai agora poder simular. Beleza, podemos simular? Ainda não. Vamos vir aqui em Simulation, Simulation Settings. E aí aqui vocês vão precisar utilizar uma cópia, né, que já está disponível no Drive da disciplina, né, com aquelas cópias úteis. Vai copiar o Simulation Settings dessa parte aqui, esse menos VOPTargs igual a mais ACC. Você vai copiar isso aqui. E aí você vai vir aqui nesse vsim e vai selecionar menos novo PT, tá? Menos novo PT, e aí você vai substituir por esse menos VOPTargs igual mais ACC. No slide do Matheus, tá escrito que a gente tem que substituir isso tudo, ó, novo PT, menos C. E aí faz isso aqui. O que funciona. E tá tudo certo você utilizar, tá? Porém, se der algum erro, algum problema na simulação, funciona você trocar só isso aqui e deixar o menos C. Tá? Já tive problemas especificamente no segundo projeto da disciplina, envolvendo remoção do menos C, né? Que quando eu troquei só o menos novo PT, ele funcionou. Tá certo? Então a gente vai fazer aqui em Functional Simulation Settings, né? Esse VOPTargs. Em Time Simulation Settings a gente vai fazer a mesma coisa. Novo PT. Substitui aqui e seremos felizes. Vamos aqui em Save, tá? E agora sim a gente pode fazer a simulação. Sempre que você for abrir essa janela de simulação, você vai ter que entrar nesse Simulation Settings e mudar o valor de menos novo PT, que já vem como padrão, tá? Por isso que eu deixo aqui já no TXT como uma cópia útil para vocês utilizarem, tá? Porque você vai estar sempre ter que copiando isso aqui e trocando pelo menos novo PT, tá certo? De qualquer maneira, podemos vir aqui em Simulation e Run Functional Simulation ou Run Time Simulation. Ou você pode vir aqui direto e clicar aqui, ó, nesses dois ícones aqui. Eu vou clicar em Functional Simulation, tá? Para ser feliz. Ele vai aparecer para você esse arquivo aqui que ele vai criar, né? O waveform 20.vwf, que é o arquivo de simulação. Ele pergunta se você quer salvar as suas mudanças. Você diz que sim. Vai abrir aqui, mais uma vez, a pasta do seu projeto. E você vê que tem aqui vários arquivos de simulação. Ele vai botar aqui o waveform 20. Vocês não vão mexer de forma alguma aqui no nome desse arquivo. Vai deixar do jeito que ele colocou, senão a simulação vai dar errado, vai dar problema. E vocês vão salvar. Quando vocês clicarem em salvar, a simulação vai acontecer. E aí vai passar por esse processo aqui, vocês aguardam um instantinho e vamos ver qual o resultado vai ser. Beleza, então abriu aqui essa janela. E aí você vê, literalmente o teste aqui, ó. Quando o A é 1 e o B é 0, o end vai ser 0. Quando o A é 0, o B é igual a 1, o end vai ser 0. Quando o A é 1 o B vai ser, e o B é 1, o end também vai ser 1. E aqui nesse caso aqui, que a gente não colocou nenhuma entrada, ele finge que é tipo, o A é 0, o B é 0, tá? Então o end vai ser sempre 0 nesse caso. Então é isso. A simulação é essa. O mesmo vale para outras questões, tá?
outros circuitos, tá? Vocês vão colocar suas entradas, vão customizar elas e vão ver se a saída esperada está acontecendo. Se não estiver acontecendo, tem algum erro na sua lógica, muito provavelmente, tá certo? Beleza. Então, acabamos com a simulação. Tá tudo funcionando, coisa boa. O que é que você vai fazer agora? Poxa, eu preciso salvar blocos. Você vai pegar esse circuito complexo que você fez aqui. No caso, esse circuito não é complexo, mas quando vocês forem fazer um meio somador, um somador completo, um modularizador e várias outras coisas assim, vai ser um circuito muito mais complexo do que esse. E aí a gente vai precisar usar esse mesmo circuito várias e várias vezes para executar diversas funções diferentes. Então você vai, no seu projeto, vai precisar usar vários meios somadores, vários somadores completos, vários moduladores, vários multiplexadores, né? Que no Quartus existem multiplexadores. Se vocês procurarem aqui nessas pastas, vocês vão encontrar multiplexadores nativos do Quartus. Porém, para o projeto, vocês vão ter que desenvolver o seu próprio multiplexador, o seu próprio Demux, e vocês vão poder usar somente os que estão presentes aqui em Logic, tá? Não podem pegar outro que seja, porque a gente quer estudar justamente a criação desses sistemas digitais a partir dos blocos lógicos, das portas lógicas primitivas, né? Então a gente não quer facilidades. A gente quer fazer o nosso próprio MUX, o nosso próprio Demux, nossos somadores, etc. Tá certo? Beleza. Agora que a gente criou isso aqui, a gente vai criar um bloco para ele. Como é que a gente vai criar um bloco? A gente vai vir aqui em File, tá? Vamos descer aqui em Create /Update e vamos criar aqui Create Symbol Files for Current File. O Current File é justamente o arquivo que a gente está aqui. Tenha certeza de estar salvo. Ah, outra coisa importante que vale a pena comentar aqui. Quando você compilar, a gente compilou aqui a porta end, né? Quando você for compilar e você terminou de compilar e você fizer alguma alteração no circuito e você quiser simular o circuito com as alterações que você fez, você vai precisar fazer a compilação novamente antes de simular, tá? Ele não vai ser alterado na compilação. Então, se você compilou e depois mudou o seu circuito, se você quer simular com a alteração que você fez, você vai ter que salvar aqui e vai ter que fazer a compilação de novo, tá? Para poder fazer a simulação com o seu circuito alterado, senão ele vai usar a última compilação que ele fez do seu circuito, que é a desatualizada, né? Se for o caso. Então, quando for criar o bloco, mesma coisa. Quando for criar o bloco, tenha certeza de que você tenha testado o circuito correto, o circuito mais atualizado possível. E quando você for criar o bloco também, tenha certeza de que aqui está tudo salvo, tá? Porque senão ele também vai criar o bloco do arquivo não salvo, tá certo? Então, do arquivo não do arquivo não salvo, perdão. Vai criar um bloco do arquivo que foi salvo pela última vez. Então, se eu tenho esse arquivo aqui, por exemplo, esse circuito, e aí eu faço uma alteração nele. Ele está salvo, né? Mas agora eu faço uma alteração nele. Ele não está mais salvo. Eu vou criar o bloco e eu quero criar o bloco da minha alteração, já com a alteração incluída. Quando eu for criar o bloco sem salvar, ele vai criar um bloco desse circuito inicial, porque é o último salvamento dele. Então, certifique-se de que está salvo e vamos criar o bendito bloco. Vamos vir aqui mais uma vez, Create Update, Create Symbol Files for Current File. Ele vai abrir mais uma vez a pasta do nosso projeto e aí ele vai criar um arquivo, que é um arquivo de símbolo, né? Olha só, esse ponto .bsf, que é um arquivo diferente de um arquivo de circuito. O arquivo de circuito eu esqueci qual é o sufixo dele, né? Mas ele é um arquivo diferente, não é o mesmo tipo de arquivo, tá? De qualquer forma, a gente vai aqui salvar, tá? Created Box Symbol, beleza, tá criado aqui. E aí vocês vão ver, quando eu vier aqui em New File e criar mais uma vez aqui o diagrama de blocos, tá? Vamos abrir aqui um novo bloco e aí a gente vai precisar usar esse bloco. Poxa, como é que eu vou usar esse bloco? Muito simples. Mais uma vez a gente vai abrir aqui a nossa telinha. Vocês vão vir aqui
nessa pasta Project. E aqui vão estar todos os blocos que você já criou. Vocês veem aqui a porta OR que a gente fez na aula, né? A porta END que a gente acabou de criar e esses somadores aqui que eu vou dar continuidade daqui a pouco, tá? Mas beleza, aqui a gente vai criar a porta END, né? Usar como um bloco e vai colocar aqui, beleza? Então aqui a gente só precisa colocar mais uma vez inputs, né? E os outputs e ligá-los, né? Ligar aqui dessa forma, colocar na saída e aí pronto. E aí você tem mais uma operação usando a porta end, né? Só que agora como o bloco do end que você criou. Então, por exemplo, se você quer fazer um multiplexador, você vai fazer um multiplexador e você não vai criar o circuito do multiplexador do zero. Você vai criar o multiplexador uma vez só. Vai transformar esse multiplexador em um bloco operacional, né? E aí você vai usar o bloco do multiplexador sempre que você precisar de um multiplexador. Então vai ficar muito mais fácil você poder fazer seus sistemas digitais utilizando isso, tá certo? E aí aqui a gente poderia salvar isso aqui, simular, compilar, simular e tá tudo certo, tá? Outra dica que eu vou dar para vocês agora, essa dica é de ouro, tá? Antes de criarem um bloco, poxa, simula o bloco. Por favor, simula o circuito individualmente antes de transformar em bloco. Senão aí você vai começar a usar o bloco sem testar. Você não sabe nem se o bloco está funcionando direito, se está saindo, se está tendo as saídas corretas. Então, uma vez que você tem um projeto muito grande com vários blocos criados e você não testou os blocos que você está usando, cara, se der um problema na saída, você não vai saber onde está dando problema, em qual bloco está dando problema. Então, todo circuito que você criar, teste as saídas. Veja se está dando corretamente tudo para não dar problema quando você tiver um projetão, um projeto enorme, tá certo? Então, dito isto, a gente vai agora para a segunda parte desse episódio, que é o entendimento de barramento de bits, certo? Eu vou organizar aqui o ambiente e eu volto daqui a pouquinho, tá? Então, pessoal, a gente está aqui agora nesse circuito aqui que eu criei, tá? Isso aqui é um somador de 3 bits, certo? E aqui é um circuito, vocês podem ver um pouco diferente, né? Algumas coisas adicionais que tem aqui sobre esse circuito. Eu estou usando blocos que eu fiz aqui, tá? De meio somador e somadores completos, tá? Uso 2 somadores completos e um meio somador para fazer um somador de 3 bits, tá certo? Outras diferenças que vocês podem ver é que agora eu estou usando esse fio mais grosso que eu falei um pouco no começo. Mas vamos partir para cá, tá? Isso aqui é um circuito que utiliza do barramento de bits, tá? Para funcionar, para a gente poder facilitar a nossa vida aqui. Pense primeiro que se a gente fosse fazer um somador de 3 bits, a gente precisaria ter pelo menos 3 entradas para cada entrada complexa de bits. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se eu tenho um número A representado por 3 bits e o número B também representado por 3 bits, eu precisaria de pelo menos 3 inputs, tá? Eu precisaria de 3 inputs só para A, 3 inputs só para B. E aí o resultado dessa soma, né, daria um número também de 3 bits. E aí eu precisaria ter 3 outputs para o resultado da soma, que no caso aqui não é só um output, tá? Então, nossa ideia aqui é enxugar esse circuito utilizando o barramento de bits e também vocês vão ver que a simulação fica muito mais interessante, muito mais bonita, muito mais fácil de mexer, tá certo? Então vamos lá, como que a gente usa o barramento de bits? Primeiramente, o nosso meio de transmissão de bits barrados é através desse fio aqui, que ele chama de... Opa! Que isso, meu filho? Que isso? Que isso? Segura o fio, cara. É esse fio aqui, que a gente chama de
bus, né? Pelo menos o quarto chama ele de bus. Orthogonal bus tool, tá? E o que é isso aqui? Ele é um fio que ele vai permitir a passagem de bits complexos, né? De sequências de bits, tá? E aí a gente vai usar justamente essa sequência de bits para fazer a nossa, as nossas operações, certo? Antes de tudo, mudanças no input. A gente vai precisar usar o fio mais grosso para poder transmitir os bits. Só que como que a gente declara uma variável que é uma entrada com bits complexos? A gente vai clicar aqui, ó. E no nome da variável, quando a gente for declarar a variável, ao invés de a gente só colocar o nome dela, né, a variável x, y, a, b, o que é que seja, a gente vai ter que colocar essa anotação aqui. Abre colchetes. Aí você define o maior valor, né, a posição do bit mais significativo. Digita 2 pontos, não é reticência, são 2 pontos, até o 0, que é o bit mais, a posição do bit menos significativo. E aí fecha colchetes com isso aqui, tá certo? Então é como se a gente estivesse declarando um array, né? Um vetor, é como se fosse um vetor mesmo. Você entrega o A, né, o valor, o nome do vetor, e aí você define o número de posições que tem nesse vetor, né, o número de parâmetros desse vetor, certo? No caso aqui a gente é um somador de 3 bits, então o A ele vai da posição 2 até a posição 0, né, totalizando 3 posições, e a gente já define ele como um grupamento de bits, tá certo? Mesma coisa para o B, né, a gente define aqui ele como sendo B, abre colchetes 2, ponto, 0, fecha colchetes, tá certo? E mesma coisa também para o output, você usa essa mesma notação para o output. A saída vai ser um número de 3 bits também, e aqui no output você vai colocar o nome da variável de saída, abre colchetes 2, ponto, 0. No caso de ser 5 bits, aí você tem que colocar, por exemplo, S, abre colchetes 4, ponto, 0, porque vai de 4 até 0, totalizando 5 espaços, 5 posições de bits. E aí você fecha com colchetes, tá? Então, bem simples, bem tranquilo isso aqui, tá? Poxa, mas as operações que nós criamos aqui, os blocos, eles só recebem um bit por vez, né? O somador completo, ele só recebe um bit por vez, um bit de B, um bit de A. O meio somador também, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, tá? Quando a gente criar esse fio mais grosso, nós vamos poder puxar fios finos desse aqui, que é um node, né? Esse tipo de nó aqui, certo? A gente vai poder puxar eles tranquilamente do fio mais grosso até as entradas de 1 bit dos blocos, né? Onde a gente vai fazer as operações. Então aqui no meu meio somador, ele só recebe 1 bit, tá? Ele só recebe 1 bit por vez. E ele vai vir aqui e vai receber esse fio aqui, tá? Vai receber o fio de A e um fio de B. Poxa, mas como é que eu posso escolher qual bit eu quero mandar para o Ralph Eder, né? Aí é muito simples. Aí você vai vir aqui, selecionar esse fio. Selecionar esse fio aqui. Se eu conseguir selecionar, seria bom. Só esse fio, tá. Ok. Você vai só clicar nele, selecionar, ele vai ficar azulzinho assim. E aí você vai nomear esse node, né? E qual é o nome que eu tenho que dar? Você tem que dar especificamente, sem erro, tá? Senão vai dar problema. Você tem que dar o nome da variável que ele está recebendo. No caso aqui, esse é o node que sai de A, né? Então você tem que colocar A, abre colchetes, e a posição do bit que eu quero usar aqui no Ralph Eder, né? Então no caso aqui eu quero usar o bit menos significativo para fazer essa soma. Então eu vou botar A, posição 0, como se a gente estivesse utilizando a posição de um vetor, tá certo? De um array, tá? Então aqui já defini aqui A0, B0. Aí aqui na soma, a gente vai ter a saída da soma do Ralph Eder e essa soma vai ser referente
ao bit menos significativo da soma, né? E aí você já pode também fazer um node aqui, passar esse node até o fio grosso, né? Eu vou chamar esse fio de ônibus, né? Já que ele chama aqui de bus to, eu vou chamar de ônibus, tá? Você pode conectar aqui esse fio no ônibus, tá? S0. E aí para você dizer, esse fio aqui, ele vai ser a saída menos significativa do output S. Aí para você definir isso, você vem aqui, mais uma vez seleciona o fio e dá um nome a ele. No caso vai ser S, abre colchetes, a posição que você quer sair esse bit, fecha colchetes. Né? Então a posição menos significativa do S vai sair aqui o resultado da soma, tá certo? E aqui, como vocês bem sabem, né, a gente puxou o cout aqui para entrar no cin do somador completo, né? E aqui a gente recebe o A1 e o B1, né? O próximo bit na posição, né? A próxima posição do bit. Então, a gente vai receber o bit na posição 1, o B da posição 1 também. Aqui o cout, o S aqui ele sai e o resultado dessa soma vai ser o resultado da posição 1 da nossa saída, né? E aí a gente vai mandar o cout aqui, entrando no cin, e ele vai receber o B da posição 2, né? O bit da posição 2 de B, o bit da posição 2 de A, tá? No caso dessa aplicação, a gente não vai usar o cout para nada, tá? Fica a critério que alguém queira usar para alguma lógica ou para alguma coisa que você queira fazer com isso, tá? Caso precise. Geralmente a gente pega aqui e coloca, puxa um output para o cout para saber se tem, mas aqui nesse caso não vai ser necessário, eu não quero saber do cout, tá? E aí, mais uma vez aqui a saída do S. A saída do S, e esse aqui é o S da posição 2, né? Quem estava comigo na monitoria de quinta-feira viu que estava tendo um problema aqui no barramento de bits, porque não dava o resultado. E aí eu descobri que não dava o resultado porque o nome da minha variável aqui, né, da minha saída, era um nome, era sum, era SUM, né, de soma. E eu declarava aqui as posições como S0, quando na verdade eu deveria declarar sum 0, SUM 0. E aí no caso, como era esse o erro, eu só vim aqui no output, eu alterei, botei, ao invés de sum, eu coloquei S, então agora ele vai reconhecer que S0 vai pertencer a esse output, coisa que ele não reconhecia porque o nome da variável era diferente, tá certo? Então, estamos aqui super de boas, tá? Já botei para compilar, então a gente não vai precisar esperar aqui dentro desse vídeo a compilação super lenta do Quartos, tá? E vamos abrir aqui o nosso arquivo da simulação, certo? E vou mostrar para vocês como a simulação dele fica bonitinha. Abrir aqui, insert node or bus, note finder, list, bota o shift para jogar todo mundo. Ok. Ok, olha só. Pensa comigo, se você tivesse colocado input a input de cada um, você teria pelo menos 9 variáveis aqui. Então, provavelmente você teria que scrollar para ver as variáveis certas e tal. A0, A1, A2, B0, B1, B2, S0, S1, S2 e por aí vai. Para poder estar fazendo essa simulação. Né? Do mesmo jeito que vocês viram na parte do end lá que a gente criou na primeira parte dessa questão. Tá? Nesse episódio. Só que aí a simulação é essa, tá? Aqui. 0, 0, 0, 0 e a saída a gente não vê porque não tem simulação ainda. Tá? E eu vou fazer algumas simulações aqui. Primeiro, eu vou fazer uma quebra aqui nessa constante, né, que tá 0, 0, 0. Eu vou forçar que ele seja 1, só para quebrar, né, fazer um nó aqui. E aí eu vou selecionar essa parcela aqui e vou colocar um valor de até 3 bits, né, que é o que a gente definiu desde o começo da criação, né, do circuito. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor 2, fazer a soma 2, e vou fazer 0, 0, 1. Então, nessa soma aqui eu faço 2 mais 1,
fazer 3 o total aqui. Já tenho 3 somas aqui preparadas. Aqui eu vou fazer, por exemplo, 0, 1, 1, que se eu não me engano é 4. E vou fazer e somar com 1 também. E ele já vai automaticamente, ó, usar o 0, 0, 1 nessas duas operações. Aqui eu vou fazer... Vou usar, pode ser o 5, né? Lembrando que eu não estou usando a anotação de complemento de 2, tá? No projeto vocês vão precisar usar a anotação de complemento de 2. Ou seja, esse bit mais significativo ele não vai representar um número, ele vai representar só o sinal. Mas, para o critério desse vídeo, eu estou usando isso aqui como se fossem números absolutos e não números com sinal, tá? Só que na prática o somador não vai mudar, as operações não vai mudar, mesmo que seja com complemento de 2, tá certo? Então eu vou vir aqui, botar um 5. E vou fazer 5 mais... Na verdade eu tô me confundindo, isso aqui não é 5. Isso aqui não é 5, é 4. Isso, esse aqui é 4. Ou não? Pera aí, tô confuso agora. Pera aí. Eu vou pegar uma colinha aqui. Pera aí, calma aqui. Eu não sou um computador, né? Tá. 3, 4. Não, esse aqui é um 4 mesmo. Esse aqui é um 4. O 5, ele é... Ele é esse aqui. 1, 0, 1. Tá? Então tá tranquilo. Vou botar aqui um 4. E vou fazer 4 mais 3. Certo. Aí aqui na simulação, a gente vai vir da mesma forma em Simulation Settings. Eu vou vir aqui em Novo PT. Primeiro, copiar aqui o VopTargs, né? Importante. Novo PT, VopTargs, menos novo PT. Ok, save, vamos salvar. E agora vamos fazer a simulação, vamos rodar, né? Ok, salvar. Ok, temos aqui a simulação, vamos ver se está certinho. Então fizemos aqui... Opa, meu celular apitou aqui, perdão. Fizemos aqui 0, 1, 0, que é 2. 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então aqui, ó, tem que dar 0, 1, 1. Então aqui, ó, deu 0, 1, 1. Aqui eu fiz 3, né, que é 0, 1, 1, mais 1, tem que dar 4. Aqui deu 4, certinho. E aqui eu fiz 4 mais 3, que tem que dar 7, que deu certinho também. 1, 1, 1. Então tá tudo certo por aqui. Tá? Então é esse tipo de teste que você tem que fazer quando você for fazer o seu circuito, né? O seu somador ou modularizador, o que quer que seja. Você vai ter que testar, ver a saída dele e ver se as saídas estão funcionando, tá bom? Agora eu vou fechar essa simulação aqui para fazer algo que pode também facilitar a vida de vocês, tá? Que é mudar o valor desse bit, né? De sair de binário para decimal, tá? A gente pode vir aqui nele e escolher em qual base a gente quer escrever o número. Então tem aqui octal, hexadecimal, signed decimal para números negativos e unsigned decimal para números positivos. No caso, signed vai contemplar, né, números positivos e negativos, e o unsigned ele vai considerar só os números, os valores absolutos deles, tá? No caso do projeto, se vocês quiserem escrever decimais, vocês vão obrigatoriamente usar o sign decimal, né? Porque não faz sentido você analisar com o valor absoluto, sendo que você está trabalhando com complemento de 2, né? Então eu vou botar aqui o sign decimal mesmo, porque nada me impede. E agora eu vou fazer aqui a soma, né? 2... Opa, ele já mudou aqui, ó. Ó, o que era 4 aqui virou menos 4. Por conta dos bits que eu coloquei aqui. Especificamente dos bits que o
O valor de menos 4, como vocês podem ver aqui. Eita, eu fechei o negócio, velho. Pera aí. Pera aí. Quem sabe faz ao vivo, pera aí. Certo, voltando aqui. O valor de menos 4, como vocês podem ver aqui, ó, é 11100. Aí quando você usa só esses 3 bits aqui, o valor de menos 4 fica 100, né? Então, muito importante vocês salvarem essa tabela aqui para ajudar vocês durante o projeto, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, vou trocar para saída de decimal. Tá, e eu vou botar aqui, sei lá, 1. Ó, 1 virou 3 e aqui virou 0. O output eu acredito que vai sair... Não, eu vou deixar assim. Vamos ver o que sai. Simulation Settings não vai precisar mudar, porque eu não fechei a janela em nenhum momento. Vamos rodar aqui a Functional Simulation. Beleza. Então aqui, ó, saiu o valor do S em binário, mas a soma tá aqui, ó. 2 mais 1 deu 3, ó. 3 mais 1 deu 4. No caso aqui vai ser menos 4, né? Nessa interpretação dele, tá? Eu, na verdade, sabe o que eu vou fazer? Vou botar unsigned, porque não faz sentido eu tá usando uma lógica para fazer as coisas e depois trocar essa lógica no meio, tá? Só uma mudança básica aqui, tanto que agora mudou para 4, né? Beleza. Isso aqui eu vou botar em unsigned também. Specify numeric. Rapaz, não sei se faz diferença não. Vamos ver aqui. 0. Será que ele vai considerar como 0 isso aqui? É um output, hein? Pode não considerar 0. Vamos ver. Vamos rodar aqui a simulação. Vai. Aí, então tá tudo certo aqui, ó. Ficou 0, mas ó. 2 mais 1 é 3. 3 mais 1 é 4. 4 mais 3 é 7. 0 mais 0 é 0. Então, tudo certo. Para facilitar a nossa vida, a gente pode não precisar trabalhar com números decimais. Apesar de que é uma boa prática vocês mexerem com isso, tá? Tem um certo manejo com isso. Porque nem sempre a gente vai ter essas facilidades, né? Então eu recomendo que vocês, mesmo assim, mesmo que tenha essa opção aqui, eu recomendo que vocês deixem na forma binária e vão colocando os números binários para vocês se acostumarem, né? É uma boa prática, tá? De estudo, certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, sobre a simulação, sobre o barramento de bits. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no grupo do WhatsApp, no Classroom, mandar dúvidas, mandar um e-mail para mim também, me procurar nos corredores do Instituto e ficar à vontade, tá certo? No próximo episódio, que eu acredito que vai ser o último episódio dessa série do Lidando com Quartos, a gente vai trabalhar com a pinagem, tá? Então, a pinagem não é necessária para o projeto que a gente está fazendo, mas se você quiser fazer a apresentação do projeto na placa FPGA, então vai ser essencial a pinagem, tá certo? Então, no próximo episódio a gente vai trabalhar com a pinagem do quartzo no dispositivo, né? Finalmente vai fazer sentido aquele dispositivo que a gente instalou, né, no quartzo durante a instalação, durante o download também, tá certo? Mas por agora é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês aqui, agradeço a atenção. Perdão o vídeo ter ficado um pouco longo, mas é necessário, né, para explicar para vocês tintim por tintim para não restarem mais dúvidas, tá? E nós nos vemos no próximo episódio do Lidando com Quartos, galera. Tchau, tchau, fiquem na paz, tá certo? Valeu!